É ao vivo, né? Olá, amigos. Olha, eu estou aqui ao vivo, não é? No estado do Bezerrão, no Gama, aqui em Brasília, acompanhando. Aliás, me escalaram de técnico aqui. Eu estou de técnico do time do Romário. É um jogo beneficente. Olha aí, a plateia veio, compareceu, está prestigiando o acontecimento. Organizado pelo amigo Igor, que trabalha aí no governo do Distrito Federal. E esse é um jogo beneficente para arrecadar fundos para a APAI aqui de Brasília. Esses jogadores, alguns são famosos ainda. Tem, por exemplo, o Lúcio, que jogou na seleção brasileira, o Romário, o Marcelinho Carioca, o Alex Dias, o Paulo Vitor, goleiro, que está saindo agora aí do campo, foi substituído. Enfim, são ex-atletas e alguns até ainda atuando, como o filho do Romário, o Romarinho, que também está jogando. O que é esse acontecimento? É uma tentativa de ajuda, né? Ou é uma ajuda real. São alguns grandes jogadores que encantaram multidões e são gratos pela paixão do povo pelo esporte, porque eles tiveram a oportunidade da ascensão social através do futebol. E hoje procuram retribuir um pouco. Aí está o Danley também, o Danley e o Delay, que são também ex-jogadores, hoje são deputados. Alguns deles foram para a atividade política exatamente com essa disposição, com essa vontade, retribuir um pouco do que receberam, especialmente nesta área social. Enfim, é a razão desse jogo beneficente aqui no Bezerrão, em Brasília. Mas eu aproveito esta oportunidade também para relembrar que o futebol é uma atividade essencialmente econômica, geradora de renda, receita pública, emprego e, portanto, oportunidades de vida digna a multidões, a milhares de brasileiros, eu diria, e no mundo multidões, porque o futebol no mundo mobiliza anualmente mais de 200 bilhões de dólares. Então é uma atividade econômica extraordinária. E por essa razão, lá por volta de 2001, eu presidi uma CPI do futebol do Senado, onde fizemos um diagnóstico da estrutura do futebol brasileiro. E revelamos mazelas, irregularidades, ilícitos praticados, a corrupção no seio do futebol. Demos origem ao Estatuto do Torcedor, por exemplo, e à Lei de Responsabilidade Social do Desporto. Estes dois documentos legais tiveram origem naquela CPI que eu presidi. Fui buscar as assinaturas para sua instalação e depois, tendo o Geraldo Altoff de Santa Catarina como relator, produzimos um relatório aprovado que teve como consequência o afastamento da direção do futebol de muitos cartolas. Outros respondem até hoje a ações judiciais não concluídas. E o fato mais preponderante, mais relevante, é revelado no livro O Jogo Sujo, do Andrew Jennings, que é um jornalista da BBC de Londres, que cita 50 vezes no seu livro o nosso trabalho nesta CPI. E ele diz taxativamente que o desbaratamento da quadrilha da FIFA começou a acontecer nesta CPI, porque nós revelamos uma conta secreta do senhor Ricardo Teixeira, denominado Sanude, num paraíso fiscal. A partir desta revelação, o Ministério Público da Suíça passou a investigar. E depois aconteceu o que todos sabem: o desmonte. Explodiu a quadrilha instalada na FIFA. A FIFA é uma entidade internacional que movimenta bilhões de dólares. Numa Copa do Mundo, por exemplo, o lucro que a FIFA obtém
é extraordinário. E a corrupção passou a campear solta nos bastidores da FIFA, na transmissão dos jogos de futebol, dos campeonatos, na escolha dos países sede para a realização da Copa do Mundo, além, evidentemente, da corrupção aqui do Brasil, da CBF, que envolve não só o atual presidente, mas o ex-presidente, especialmente o senhor Ricardo Teixeira, o senhor João Avelange. Aliás, João Avelange e Ricardo Teixeira foram dois grandes ícones da corrupção no futebol, do mundo, não do Brasil. Eles participaram ativamente desta organização criminosa que se instalou na FIFA. Portanto, neste evento, quando aqui estão craques de um passado recente, nós aproveitamos para relembrar esses fatos, para relembrar esta CPI que foi fundamental. Alguns cronistas esportivos da época diziam que o futebol brasileiro tinha duas épocas, até a CPI e depois da CPI. Muito obrigado a todos e um belo fim de semana.